Oi, gente, bom dia! Hoje a professora vai conversar com vocês um pouquinho sobre como o artista consegue fazer a sua produção olhando o seu dia a dia, né? A sua vida, a sua rotina e mostrar para o mundo que tudo acontece num tempo e um lugar que você esteja, que você pertença, né? Isso faz com que os artistas lá do século XIX comecem a olhar as coisas com mais objetividade e menos paixão, né? Esse movimento, essa forma de pensar, ela traduz para a gente o que podemos chamar de realismo, ver as coisas realmente como elas são. A partir do realismo, os pintores começavam a deixar de lado temas como história, mitologia ou religião e começavam a tratar mais de perto a realidade do povo. Por exemplo, os agricultores, eles sempre foram durante anos tratados de uma forma muito rude, muito caricata. E a partir desse momento, eles começam a ganhar um retrato mais fiel do que eles eram, né? Um retrato mais digno. Os pintores conseguiam transmitir essa realidade. Pinceladas de arte. Distribuição Sinapse. O Ateliê do Artista é uma das obras principais de Gustave Courbet, o representante máximo do realismo pictórico. Quando vemos a obra, a primeira pergunta que se faz é: como Courbet conseguia pintar com tanta gente no estúdio? A verdade é que mesmo que o quadro se chame O Ateliê do Artista, ele não representa nenhum dia de trabalho do pintor. O que representa, então? O título completo da obra, O Ateliê do Artista, alegoria real determinante de uma fase de 7 anos de minha vida artística, nos dá mais pista para entender essa alegoria que, apesar de clara, o que se diz clara, não é muito. Analisemos a obra por partes. No centro da composição, Courbet, sentado em uma cadeira, pinta uma grande tela. A paisagem do quadro lembra os arredores de Ornans, sua terra natal. A luz do quadro contrasta com a relativa escuridão do ateliê. Podemos ver árvores, um rio e uma casa ou moinho. A figura feminina nua é uma modelo, mas também um símbolo da verdade. Mantém uma estreita relação com o quadro. O tecido branco que aperta contra o peito e que cai no chão lembra a água. A inclinação da cabeça para frente é paralela à das árvores. É a oposição radical ao manequim da esquerda, com sua pose convencional, típica da arte acadêmica que Courbet tanto repudiava. Um menino campesino, de costas para nós e ao lado de um gato branco, olha o quadro. Uma análise de raio-x demonstrou que foi inserido posteriormente pelo artista. É uma declaração de princípios. Courbet prefere o olhar sincero e sem preconceito de um menino à opinião cultivada e enjaulada dos especialistas. Na área direita do quadro há um grupo de pessoas a quem Courbet se referiu em uma carta como os amigos, os trabalhadores, os entusiastas do mundo da arte. Ao fundo observamos a figura de Bruyas, mecenas de Courbet e de Proudhon, um dos pais do anarquismo. O personagem sentado é Jean Fleury, romancista e fundador do realismo literário. Ao lado da janela aparece um casal de namorados. Em primeiro plano, outro casal, elegantemente vestido, olha o quadro. Atrás deles, o grande poeta francês Baudelaire lê um livro, enquanto uma mulher negra se olha ao espelho. Deitado no chão, um menino desenha em uma folha, sem formalismos nem posições, como defendia Courbet. Do outro lado do quadro se representa o que, em palavras do artista, é o outro mundo, o da vida vulgar, o povo, a miséria, a pobreza, a riqueza, os explorados, as pessoas que vivem da morte. São os perdedores que se encarnam em personagens como o judeu, o caçador com seus cães, o comerciante têxtil, o palhaço, o diretor de uma funerária,
ou a irlandesa que amamenta um bebê. Também aparecem um manequim, que já falamos que fazia contraposição ao modelo, e surpresa, um crânio. Isso também não deve ser assim tão estranho. Para começar, está ao lado do diretor da funerária. E já não dissemos que as pessoas deste lado do quadro vivem da morte? Que melhor símbolo da morte, senão esse? No chão estão um violão, um chapéu de abas grandes, uma capa e um punhal. Trata-se de objetos bastante ao gosto do romântico, tendência a qual Courbet também se opunha. Courbet pensava que os românticos expressavam em excesso as emoções e que por isso eram pouco fiéis à realidade. Portanto, esta obra não representa o ateliê do artista, mas os motivos e os princípios que guiaram os últimos 7 anos de Courbet como pintor. Obrigada, Courbet, por essas pinceladas de arte. Já sabem, vocês têm um encontro com o ateliê do artista no Museu d'Orsay de Paris. Versão brasileira, Alcateia. Conseguimos ainda mais gravar esse conceito, nosso conteúdo sobre o realismo, nós vamos utilizar um artista que foi o principal precursor desse movimento, que foi o Gustave Courbet. Nós vamos pegar uma obra desse artista, né, escolher a que mais nos agrada, a que mais faz relação conosco, e vamos fazer uma releitura, ok? Estou curiosa para saber o resultado. E encontro com vocês na próxima aula. Um beijo, fiquem com Deus. Tchau, tchau.